Qual é a coisa que você mais sente falta do período de pandemia? Não ter um sentimento constante de culpa por nunca sair da minha casa e por todo o tempo que passei junto com as pessoas que eu amo. Cara, isso é totalmente eu. Ninguém ficar me perguntando por que nunca me veem, enquanto estou perfeitamente bem em estar apenas com minha família. Não preciso e nem quero sair com as pessoas. Hahaha. Sinto falta dos ruídos de fundo sendo desligados. Sem tráfego, sem aviões no céu, sem buzinas tocando. Também o senso de comunidade que aquilo trouxe, com os vizinhos cuidando uns dos outros, vendo se alguém precisava de alguma coisa. Nossa, você teve uma experiência totalmente diferente da minha. Na minha área, a pandemia trouxe à tona o que há de pior na maioria das pessoas. Eu sempre fui um pouco do tipo de gente que odeia o contato com outras pessoas. Mas tem sido realmente preocupante e desmoralizante o quão egocêntrica, rude e simplesmente desagradável a maioria das pessoas na minha cidade se tornou depois que a máscara caiu, no sentido figurado. Eu adorava os animais selvagens que saíam para explorar as cidades. Eu sempre imagino eles pensando, para onde foram aqueles humanos barulhentos? No fim é realmente louco o quão rápido a vida selvagem encheria as cidades se nós todos desaparecêssemos. Acho que há um ponto mais importante nisso que vale a pena afirmar. Estamos muito preocupados com todos os danos que os humanos estão causando ao meio ambiente. Essa preocupação é boa porque ajuda a gente a mudar as coisas ruins que a gente faz. Mas é importante não levar isso tão longe a ponto de pensarmos na flora e na fauna da Terra como frágeis e em ruínas e que estamos todos condenados. Conheço muitas pessoas que me disseram que não vão ter filhos porque não querem trazê-los para uma terra moribunda. A natureza é a coisa mais resistente que existe. À medida que fazemos alterações para parar de causar danos e consertar as coisas que quebramos, elas voltam. As coisas vivas realmente querem viver. A Terra pode e irá prosperar se apenas fizermos a nossa parte. Sinto falta da pandemia, na verdade, porque acabei economizando muito dinheiro durante ela. Infelizmente a inflação nos alcançou e agora estou pulando entre o vermelho e o preto novamente. Veja o lado positivo, se você não tivesse essa economia durante a pandemia, estaria muito pior do que está agora. Então você mandou muito bem, meu amigo. Definitivamente acho que não pegar nenhum resfriado por 2 anos. Eu ainda consegui evitar pegar o Covid, mas desde que voltei ao trabalho pessoal, peguei quase todos os outros resfriados que existem. Não passei 2 semanas inteiras sem tosse e coriza nos últimos 6 meses. Eu viajei recentemente no mesmo vagão que eu. Estava uma mulher, que estava tossindo sem parar, e ela nem mesmo fingia que existia o conceito de cobrir a boca, sem máscara, apenas espirrando abertamente, ao mesmo tempo que escutava num volume infernal algum tipo de filme espanhol de luta de espadas em seu iPhone, com música extremamente dramática, pessoas gritando e morrendo alto e espadas batendo, ocasionalmente pausando o filme para atender uma ligação basicamente no mesmo volume sem educação, antes de voltar a tossir. Eu juro, se fosse legal matar apenas uma pessoa por ano, era naquele momento que eu teria feito. E sim, eu acabei mudando de vagão e ainda assim podia ouvi-la tossindo e os barulhos do filme. Aí então, sem brincadeira nenhuma, quando desço do trem e entro em um táxi, meu taxista vê essa mesma mulher andando pelo estacionamento parecendo perdida, então ele decide tentar ajudar, oferecendo seus serviços para ela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela fala zero inglês. Ele finalmente consegue colocá-la no carro e agora estou no carro com a mesma pessoa inconveniente, sentado com a cabeça praticamente para fora da janela para respirar ar puro. Por fim, chegamos ao seu destino e, para nenhuma surpresa, ela não tem dinheiro para pagar. Ela dá ao taxista $4 por uma viagem que custou $7 e simplesmente sai casualmente noite adentro, sem parar de tossir. Algumas pessoas simplesmente não têm autoconsciência. Meu Deus, as ruas vazias. Era um paraíso dirigir durante a pandemia. Foi o melhor momento para ser motorista de aplicativo. Eram as ruas vazias, toneladas de pedidos em todos os restaurantes, gorjetas generosas e as pessoas começaram a pedir que deixássemos a comida na porta em vez de esperar que atendessem. Foi o período que mais ganhei dinheiro nessa profissão. Vim aqui para dizer isso. Embora a pandemia tenha sido horrível para todos, foi muito bom poder pegar a estrada, dirigir até onde eu precisava ir, e a única coisa que me atrasou foi o sinal vermelho ocasional onde talvez uma outra pessoa também estava esperando.
A redução da poluição atmosférica e sonora. Há uma colina perto da minha casa. Durante a pandemia, eu subi a colina e notei montanhas ao longe que nunca tinha visto antes. O horizonte de repente parecia muito mais longe. Eu moro sob a rota de voo dentro de 10 quilômetros de um aeroporto. O silêncio absoluto de março a maio de 2020 foi absolutamente incrível. Passei de escutar mais dezenas de aviões sobrevoando minha casa para talvez 5 por dia. Era tão estranho sentar do lado de fora e não ouvir um avião passar por horas. Trabalhar remotamente. Eu esperava que a pandemia durasse muito mais para que pudéssemos provar que o trabalho remoto era o futuro. Aparentemente, 2 anos e meio não foram suficientes para meu chefe Bomer e agora já voltamos às rotinas de 5 dias presencialmente na empresa onde trabalho. Minha empresa conseguiu manter 2 de 5 dias remotos. Por que precisamos dos outros 3 no escritório? Não sei, mas já é alguma coisa, eu acho. Honestamente, quando tudo começou e estávamos todos meio que em choque, realmente não sabíamos o que ia acontecer. Odeio admitir, mas aquilo foi meio emocionante. É uma sensação que sentirei falta. Eu realmente amei quantos hobbies e eventos de repente se tornaram acessíveis. Sou deficiente, o que significa que muitas vezes não posso participar de eventos presenciais. De repente, havia centenas de eventos disponíveis virtualmente. Fiquei impressionado com tudo o que pude ver e fazer. Eu realmente gostaria que tivéssemos mantido mais dessas opções. De muitas maneiras, viver como uma pessoa imunocomprometida durante uma pandemia foi um dos momentos mais acessíveis da minha vida. Todo mundo estava tipo, apenas faça o que você conseguir fazer. Terminei a universidade durante a pandemia e no meu último semestre, meus professores estavam tipo, endane-se, todo mundo aqui vai se formar, já estamos todos morrendo, aproveitem o diploma. Também terminei minha graduação durante o Covid e devo dizer que acho que é assim que a aposentadoria será para mim. A faculdade era relativamente fácil e só precisava ter aulas ao vivo 2 vezes por semana. Fiz exercícios físicos em casa com meus colegas de quarto, comecei a tocar violão, pintar, ler de novo, acho que finalmente tive tempo de curtir meus hobbies novamente. Eu sinto falta disso às vezes. Ter a desculpa perfeita para não ir a lugar nenhum. Como uma introvertida, eu prosperei muito. Eu realmente odeio o sofrimento e a morte que a pandemia trouxe para as pessoas. Eu odiava quanta ansiedade isso trazia às pessoas extrovertidas como meu parceiro, que obtém sua energia da interação humana. Mas caramba, eu trabalhei totalmente remoto, não havia pressões sociais para ir ou estar em algum lugar, acabei com a lista de jogos por jogar e filmes por ver. Comecei alguns hobbies incríveis, tornei-me apaixonada por hobbies mais antigos e a lista continua. Realmente, a melhor parte era ser deixado em paz. Não importa o quão movimentadas sejam as estradas, se você não precisa ir a lugar nenhum. Sinto falta da falta de expectativas. Acho que apenas descansar, honestamente. Foi a primeira vez na vida de muitas pessoas em que não se esperava que trabalhassem ou fizessem qualquer coisa. A apenas viver. Foi agradável. Claro que nem todos tiveram a mesma experiência e eu estava trabalhando no varejo antes disso também. Estou só me referindo ao período onde nada além de supermercados estavam abertos, portanto, meu trabalho estava fechado. Isso era realmente muito bom. Eu tinha uma rotina bem normal e saudável, bem natural. Baixa ansiedade, me sentia muito bem para variar. Tenho tantas saudades disso. Eu gostava que era normal estar lutando mentalmente, agora parece que todo mundo espera que você apenas se livre disso e continue como se nada tivesse acontecido. Também sinto falta das pessoas realmente se importando com higiene e não espalhando o vírus. Agora que a pandemia acabou, eu estou vendo pessoas obviamente doentes andando sem máscara e tossindo sem cobrir a boca. Isso definitivamente me afetou. Eu não me importava com o que as pessoas faziam com seus corpos quando estavam doentes. Agora, ao primeiro pequeno sintoma em potencial, coloco uma máscara, considero aquele senso comum de que, caso eu fique doente, tomo medidas para evitar a contaminação de todos. Não vou me confinar toda vez que tossir, senão eu não sairia de casa de jeito nenhum, mas máscaras e distanciamento social, e um eventual teste, são gratuitos, então não há desculpa para não usá-los. Também não tolero negacionistas argumentando que máscaras e vacinas não funcionam ou mesmo que a porra do vírus não existe.
No entanto, adorei a ênfase dada à saúde mental durante a pandemia, talvez pela primeira vez. A saúde mental mudou. Sinto que agora o tabu em torno disso finalmente acabou. Não há problema em ir a um psicólogo ou psiquiatra se você se sentir mal ou tiver problemas. Antes do Covid, as pessoas geralmente acreditavam que eles eram para loucos. Senti que estava prestes a sofrer o burnout, então a pandemia aconteceu. Consegui finalmente relaxar, provavelmente os melhores meses da minha vida. Eu estava prestes a largar meu emprego porque estava muito esgotado, o que é algo que não estou em posição de fazer, financeiramente. Depois que começamos o trabalho remoto, eu consegui encontrar mais equilíbrio e ficar com minha empresa. Não ter que se deslocar de 60 a 70 minutos e passar 1 hora todas as manhãs me preparando e preparando refeições fez toda a diferença na minha felicidade e saúde física e mental. Passei pelo mesmo aqui. Quando o lockdown aconteceu, meu estresse e ansiedade diminuíram significativamente. Pela primeira vez desde criança tive tempo para relaxar completamente, esquecer que dia ou hora é. A pandemia me fez focar em mim, repensar minhas escolhas de vida, o que me levou a mudar para outro país e abrir meu negócio lá. Portanto, sou muito grato por esse período silencioso e lento. Sem essa experiência, minha vida agora seria muito diferente. Pessoas sendo gentis e solidárias umas com as outras. Isso não durou muito, mas foi bom enquanto durou. Aquela vibe de estar todo mundo no mesmo barco foi legal. Sim, adorei a camaradagem com amigos, família, etc. E a comunidade, essa mentalidade de, nós podemos fazer isso, vamos superar. Vamos ajudar a apoiar uns aos outros. Aí então, as celebridades em mansões gigantes que começaram a se juntar à conversa enquanto as pessoas estavam perdendo seus empregos meio que amorteceram todo esse sentimento. De verdade, não sinto falta de nada. Eu era uma enfermeira. Ganhei McDonald's de graça, ganhei metrô de graça, ganhei gasolina de graça às vezes só por estar de uniforme. As estradas estavam vazias, as filas nas lojas estavam mortas, tudo era mais rápido. Mas passei turnos de mais de 15 horas assistindo às últimas palavras das mães para seus filhos, ditas através de um tablet. Eu vi os idosos essencialmente engasgando até a morte. Eu vi jovens serem ignorados nunca mais se recuperarem. Minha mãe morreu, as enfermeiras ao meu redor foram se tornando pacientes ou desistindo. Eu me tornei uma vítima porque os negacionistas invadiram nossos hospitais e lutaram conosco, que estávamos cuidando das pessoas. Então eu desisti do emprego e deixei tantas pessoas para morrer. Nada mesmo vai fazer os pesadelos dessa doença pararem para mim. Morrerei lembrando da perda e do pior que a humanidade tem a oferecer. Sim, claramente ninguém aqui trabalha na área da saúde. Eu sou um médico. Depois do trabalho, se eu estivesse de uniforme, as pessoas me olhavam como um leproso. É verdade que algumas lojas e restaurantes me deixam furar a fila, mas é só. A quantidade de aumento de carga de trabalho, estresse, incerteza e morte foi terrível. Não houve pontos positivos. Não podíamos nem desestressar porque ver outras pessoas aumentaria nosso risco de contrair Covid, o que levaria possivelmente a faltar ao trabalho e sobrecarregar nossos outros colegas. Covid foi uma droga, a pandemia foi uma droga. O pior é que as pessoas têm ainda mais desconfiança dos médicos como resultado de tudo isso.